Então hoje nós vamos começar assim, eu vou passar para você um PowerPointzinho que na verdade algumas imagens a gente já tinha discutido, para a gente identificar a ideia de fluxo, como tínhamos visto. E justamente agora, mas já conhecendo, vamos dizer assim, os princípios da lei de Gauss, a gente vai ver as aplicações da lei de Gauss para alguns tipos de superfície, né? Como eu mostrei ontem, a gente consegue identificar a intensidade do campo e também, vamos dizer assim, descobrir a quantidade de cargas que tem no interior de uma determinada superfície. Utilizando a lei de Gauss, a gente viu ontem para o fio, né, para um fio infinito, por exemplo, e agora a gente vai ver para uma placa, inicialmente uma placa plana, depois a gente vai ver para uma placa, no caso esférica, que forma uma casca esférica, e a consequência de trabalhar com uma esfera maciça. O que isso vai impactar na análise, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar a tela e você acompanha comigo. Vou fechar aqui. Você acompanha comigo aí a apresentação. Só estou ajeitando minha telinha aqui, depois fica na gravação. Muito bem, então vamos lá. A gente começa assim, ó. Para entender um pouquinho melhor, né, o que significa o conceito de fluxo, como nós vimos ontem, né, a gente vai identificar como fluxo, então, a quantidade de linhas que atravessam uma determinada superfície, né? E aí a gente viu ontem que o fluxo vai ser dado justamente pelo campo, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele vai ser dado pelo campo, né? Aqui, ó, multiplicado então pela superfície, né? Que a gente chamou de A ontem, né? Então aqui a superfície S seria o equivalente à área da superfície, a gente chamou de A, né? E aí aqui a gente pode ver o seguinte, olha, a gente tem duas superfícies, a gente tem uma superfície menor e uma superfície maior. Será que isso influencia, né? Já que a área da superfície é uma das coisas que a gente precisa levar em consideração para o fluxo, será que influencia trabalhar com uma superfície maior? Será que eu posso adotar qualquer valor de superfície? Então, essa areazinha aqui, ó, vai nos dizer, então, vai nos dar essa resposta, né? Observe, então, que eu tenho essa esferinha mais interna, que ela representa, por exemplo, uma superfície S1. E essa superfície S1 tem um raio R aqui, ó. Certo? Aí eu adotei um elemento de área aqui, ó, um elemento diferencial de área, que eu chamei de dA, certo? E se eu adotar agora uma superfície um pouco maior, que é esta aqui, cujo raio é 2 vezes o valor da anterior, né, é o dobro do raio, então o que vai acontecer com essa minha areazinha aqui, ó? Como a área da superfície é dada por 4πr², então quando eu aumentei o raio de 2 vezes, como ele é elevado ao quadrado, a área fica 4 vezes maior, né? Eu dobrei o raio, a área fica 4 vezes maior. Vamos colocar isso aqui para a gente deixar isso claro, né? Deixa eu colocar aqui em forma de texto. Então veja, ó, a área da superfície vai ser igual a 4π, eu vou escrever assim porque não tem o símbolo mesmo, né? 4πr², certo? Então 4πr² é a área da superfície. Se eu dobrei o raio, né? Se eu dobrei o valor do raio agora, vou mudar aqui. O raio, vamos adotar um valor para o raio, né?
Vamos adotar um valor para o raio nessa expressão anterior aqui. Vamos colocar aqui como estava antes. Vamos supor que o raio valesse, então, sei lá, vale 2, tá? Chutei um valor para o raio. Então, isso aqui vai valer 4π 2 elevado ao quadrado, 4. Beleza? Nesse caso, estaria 16π. Vou colocar aqui. Beleza. Vamos arrastar isso aqui. Adotei, então, raio igual a 2. Como ele é elevado ao quadrado, ficou 4. Multiplicando por 4π, vai ficar 16π. Agora, se o raio, ao invés de 2, como eu falei, se o raio passa a valer 4, o dobro, né? Agora, a minha área vai ser igual a 4π, que já existia, só que agora é r ao quadrado. Então, eu coloquei de 2, ele passou a ser 4. 4 elevado ao quadrado vai ser 16. Vai multiplicar por 16. E agora, eu vou ter aqui, então, 40 vai ficar 64π. Olha só. Como eu aumentei o raio, né? Vou colocar aqui, ó. Neste caso aqui, R igual a 2. Tá? E neste caso aqui, R igual a 4. Tá? Então, note que o fato de eu ter dobrado o raio, o valor da minha área aqui, ó, ficou multiplicada por 4, olha. De 16π, ele passou para 64π. Então, é o que aparece aqui, ó, nessa figura, né? Quando eu adoto uma área, uma superfície, que nesse caso aqui dobrou o valor do raio, a minha areazinha dA vira 4 vezes dA, né? Multiplicou por 4 a área da superfície. E o que acontece, então, com o fluxo, né? Note que o fluxo, seja para a área dA ou para a área 4 vezes dA, ele vai ser igual porque existe uma divergência das linhas de campo, né? A quantidade de linhas que atravessam a área dA, que está mais próxima da carga, é a mesma quantidade de linhas que atravessam a área 4dA, que está mais distante da carga. Não tem um acréscimo da quantidade de linhas, pelo fato de que eu estou olhando, mantendo uma mesma proporção. Tá? Então, não faz nenhuma diferença, né? As linhas estão divergindo, então quanto mais distante eu vou, elas vão se abrindo, e aí eu diminuo a quantidade de linhas proporcionalmente à forma que eu aumento a área. Tá? Então, ele está pegando a mesma quantidade de linhas, portanto, o fluxo que atravessa a primeira superfície é igual ao fluxo que atravessa a outra superfície. Isso faz com que a gente possa, então, tenha uma permissão, né, para usar qualquer área de superfície, qualquer tamanho de área. Isso vai se tornar indiferente, né? E quando eu substituo, então, na expressão aqui que a gente já viu, né? Essa expressão do campo, eu coloco a expressão do campo aqui no lugar de E e coloco no lugar de S a área da superfície, que é 4πr ao quadrado, e na própria expressão do campo também já aparece o 4πr ao quadrado aqui embaixo, né? Eu faço a simplificação disso e o que eu vou ter então é que o fluxo é igual a E vezes a área, que é igual a carga envolvida dividida por ε0. Lembrando então que a carga envolvida pela superfície que você definiu, né? Beleza, essa foi a definição da lei de Gauss que nós vimos ontem, né? E é isso que faz então com que a gente possa explorar a questão da simetria. Aqui é só uma definição, né, da lei de Gauss, justamente colocando isso para uma superfície qualquer, né? Colocando então que se eu conheço o ângulo aqui, por exemplo, ó, eu posso aplicar aquele produto escalar, né,
de E vezes A vezes o cosseno do ângulo para qualquer ponto da superfície DA e integrar tudo que eu vou ter o meu fluxo total. Esse vetorzinho D que você está vendo aqui, ó, ele é o vetor que a gente chama de vetor densidade de fluxo, tá? Como a gente já pode imaginar, vetor densidade de fluxo é a mesma coisa que o fluxo numa determinada quantidade de área, né? Então, se ele fala de densidade de fluxo, é o equivalente de colocar isto em função de uma certa área. E aqui, a única diferença que aparenta, né, que aparece entre a densidade de fluxo e o vetor campo elétrico é que aqui o vetor densidade ele não leva em consideração o meio, tá? Então, se eu tiver aqui no lugar, né, o E, como estava no slide anterior, aqui embaixo tem que aparecer um epsilon zero. Tá? É só essa diferença matemática aí que tem que aparecer. Se no lugar de E eu colocar D, eu posso extrair aqui o epsilon zero, porque ele não leva em consideração o meio, tá? Beleza. Aí vimos então que o fluxo pode ser positivo, negativo e zero, né? Fluxo zero, eu falei que seria um equilíbrio entre a quantidade de linhas que entram dentro da superfície e saem da superfície, né? Ontem a gente viu então que é possível um fluxo positivo quando o campo e o vetor normal formam um ângulo de 0 grau. E isso é típico de uma carga positiva envolta por uma superfície, porque as linhas estão saindo. Então a gente adotou essa convenção. Linha saindo, fluxo positivo. Linha entrando, fluxo negativo. E se eu tiver a mesma quantidade de linhas entrando e saindo, o fluxo vai ser nulo. Então observe que essa linha aqui, ó, vamos supor esta linha que sai daqui, ó. Opa, deixa eu apagar. Ó, esta linha que sai daqui e entra aqui, ó, está entrando na superfície, ela é uma linha de, vamos dizer assim, representaria um fluxo negativo, entrando na superfície. Mas logo depois, na outra face da superfície, ela sai, fazendo com que vire, então, negativo, positivo, tá? Então, sai é positivo, entra é negativo. Como a gente tem a mesma quantidade de linhas entrando e saindo, o balanço final é zero, tá? E aí eu tenho duas consequências disso. Né? Eu posso afirmar que o fluxo é zero quando eu tenho uma situação de cargas, por exemplo, como diz aqui, a minha carga envolvida na superfície é nula. Note que a superfície ela está por fora da carga, ela não engloba nenhuma carga. E como o fluxo é igual ou proporcional à carga, então se não há nenhuma carga dentro da superfície, obviamente que o fluxo será nulo. Mas não necessariamente significa que não tenha carga nenhuma. Significa que o equilíbrio ou o balanço das cargas que existem lá dentro promovem um fluxo nulo. Uma outra forma, então, de a gente ter um fluxo nulo é quando eu tenho dentro da superfície cargas de sinais opostos com a mesma intensidade. Então, o que vai acontecer nessa situação? Eu vou ter um dipolo elétrico, onde as linhas saem da carga positiva para a carga negativa. E se eu englobar as duas cargas por uma superfície, eu vou ter a mesma quantidade de linhas saindo e depois entrando, que é o que a gente vê aqui no próximo slide. Olha só, eu tenho ali dentro um dipolo elétrico, duas cargas, e dentro desse dipolo, né, ou melhor, em volta desse dipolo, eu tenho algumas superfícies gaussianas, tá? Tenho ali representados pelas letras A, B, C e D, né? Então, a letra A aqui corresponde a uma superfície gaussiana que engloba a carga positiva. Esta superfície gaussiana, ela não tem um fluxo nulo, porque ela tem dentro dela uma carga positiva e as linhas estão todas saindo de dentro dela. Então, o fluxo naquela superfície A, que é esta superfície aqui mais em vermelho, essa superfície tem um fluxo
diferente de zero, tem um fluxo com um determinado valor, e ela é positiva, né? O fluxo é positivo, porque as linhas estão só saindo. O contrário acontece na superfície B aqui, ó. Esta superfície B, as linhas estão todas entrando para dentro da superfície, né? Então eu não tenho nenhuma linha saindo ali, apenas linhas entrando. Então o meu fluxo também é diferente de zero, existe um valor para o fluxo, e o fluxo nesse caso é negativo, porque as linhas estão todas entrando. Agora, se eu observar, por exemplo, a superfície D, que é esta bexiguinha que está aqui, ó. Esta superfície D, ela vai ter um fluxo nulo, por quê? Porque as linhas que atravessam essa superfície, bom, primeiro, ela não está englobando nenhuma das cargas. Eu não sei se ela está com uma carga oculta lá dentro e não consigo enxergar. Mas, de qualquer forma, se a gente adotar que só tem duas cargas, esta e esta, então o fato dela não englobar nenhuma carga, isso já faz com que ela tenha um fluxo nulo. E morreu aí. Mas, se eu não conheço, vamos supor que ela ainda tem algumas cargas ali dentro e eu não conheço as cargas. Mas o simples fato de que as linhas de campo que atravessam a superfície entram e saem com a mesma quantidade, isso significa que o fluxo no interior dela vai ser nulo. E para a superfície C, que é toda essa batata cor-de-rosa aqui, ó, a superfície C também vai ter um fluxo nulo. Porque, olha só, eu tenho linhas saindo, tá? Eu tenho essas linhas saindo. Então tá aqui, ó, a setinha, né, indicando que a minha linha está saindo nessa superfície, mas essa mesma linha ela faz uma volta lá em cima e ela retorna aqui, ó. Tá? Então o fato de que ter linhas fechadas, todas elas entram e saem, isso faz com que o fluxo nesta superfície C, que é essa superfície maior, também seja nulo. Beleza até aqui, Guilherme? Isso aí tá sossegado, dominado aí, né? Acho que ele caiu, professor. Oi? Acho que ele caiu. Não entendi. Acho que ele caiu, deslogou, professor. Ah, tá. Desculpa, então eu não vi quem entrou mais depois. Ah, não, desculpa o atraso. Eu tava em ligação, professor. Não, Daí. sem problema. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, essa parte você não viu ontem, Fabiano, porque você não sei se não pôde participar da aula ontem. Ontem a gente basicamente definimos essa ideia de fluxo, a gente já tinha visto antes, né? Analisando somente essas superfícies, a gente já tinha visto. Mas ontem a gente então definiu uma expressão que define o fluxo e qual é essa relação, né, do fluxo com a intensidade do campo e com a carga que está dentro dessa superfície, tá? Bom, então o que a gente viu ontem, né, foi basicamente esta parte aqui, que a gente viu como utilizar a lei de Gauss, então, para gerar uma expressão em função da quantidade de cargas distribuídas de forma linear. Então aqui eu tenho uma espécie de um fio, né? É uma distribuição linear de cargas, e eu tenho uma certa densidade linear de cargas. O termo densidade a gente já sabe que significa uma quantidade de coisas por um determinado espaço, ou volume, ou linhas, né? Então eu tenho que distribuir algo, né? Nesse caso eu estou distribuindo cargas em forma de linha. E quanto mais eu distribuir no intervalo mais curto, ela é mais densa. Quanto menos eu distribuir no intervalo, ela vai ser menos densa. É isso que esse ρL quer dizer. A quantidade de Coulomb, de cargas, né, por metro que vai ter ao longo desse fio, né? Então é uma quantidade de carga por comprimento. Por isso que está aqui, ó, um elemento infinitesimal, né, um elemento diferencial de carga por um elemento diferencial de comprimento. A gente viu que essas cargas distribuídas, elas vão ter uma espécie de cancelamento entre elas na direção do eixo Z, né, do eixo vertical,
fazendo com que sobre, então, somente as contribuições horizontais, né? No eixo XY, no plano XY, por exemplo, né? Então, eu só vou ter contribuições no eixo, nas linhas horizontais da carga. Claro que isso vai depender, se é horizontal ou vertical, vai depender do teu ponto de referência. Então, se colocarmos isso num plano de coordenadas cartesianas, e se a gente considerar que a linha de cargas está apoiada sobre o eixo Z, então ele não vai ter componentes do campo no eixo Z, somente nas coordenadas XY. E aí a gente usa então a lei de Gauss, foi aqui que a aula acabou ontem, a gente usa a lei de Gauss para identificar então qual que é o campo em um fio, em um trajeto de linha de cargas, né? Então eu uso aqui a representação de um fio, né, para distribuir cargas ao longo desse fio, e eu sei que essas cargas estão distribuídas em função de ρL, uma densidade linear de cargas. ρL vai ser a mesma coisa que a carga envolvida dividida pelo comprimento L, que está aqui, né? Basta que eu passe ele para cá dividindo. Então, se eu fizer a lei de Gauss ela vai me tornar prática justamente pelo fato de que essa carga aqui, o fato de ser uma linha de cargas positiva, vai ter linhas de campo saindo para todas as direções de forma radial, né? E quando a gente fala de forma radial, significa que ele acompanha o raio, né? Ou seja, as linhas de campo estarão orientadas como se fossem o raio deste cilindro. E isso faz com que a gente tenda a utilizar, então, a expressão, ou melhor, a superfície, a gente tende a utilizar a superfície cilíndrica como uma superfície gaussiana. Por quê? Porque a superfície que mais se parece, né, que mais tem simetria com a minha carga, que é um fio, que também é uma espécie de cilindro, é a própria forma cilíndrica. Então eu só preciso adotar uma superfície gaussiana que tenha uma forma simétrica à minha carga, que nesse caso é um fio, e eu vou ter então essas vantagens da lei de Gauss. A lei de Gauss está escrita aqui em cima, né? A integral fechada de EdS é igual a carga envolvida dividido por ε0. Como eu posso perceber aqui, ó, todo vetor que atravessa a superfície, aqui, né? Todo vetor que atravessa a superfície, ele vai ser paralelo à normal da área naquele ponto. Então, isso faz com que o ângulo formado entre a superfície, né, indicada por dA, e o meu campo, o ângulo formado ali é zero. E quando eu fizer a multiplicação, né, o produto escalar entre E e ds, que aqui está como dA, aqui é ds, mas é a mesma coisa, né, é o elemento diferencial de área. O produto escalar disso seria E. Escrever com o mouse aqui é horrível. E vezes ds, né? Aqui é o módulo, então, do campo, e aqui o módulo ou o tamanhinho daquela áreazinha ds, vezes ainda o cosseno do ângulo formado entre eles. Nossa. Isso é cosseno, tá? Cosseno de θ. Então, isso aqui é o produto escalar, né? Que a gente tem aqui, ó, tá? Esse é o produto escalar. Então, o que acontece? A vantagem é que, como o campo forma um ângulo de 0 graus com a área em todos os pontos dessa superfície gaussiana, o ângulo de 0 graus aqui para o cosseno vai resultar em 1. E aí eu passo a ter, então, somente E vezes ds. E como E é um valor constante também para todos os pontos da superfície, por quê? Porque o meu campo vai ser indicado na direção da superfície. E note que eu tenho o mesmo comprimento para qualquer ponto que eu adotar aqui. Então, se o campo vale E constante em qualquer ponto dessa superfície,
então ele pode ser tirado para fora da integral, porque uma constante sai da integral. E aí eu fico somente com E vezes a integral de ds. O que é a integral de ds? É o próprio S, né? Que é o quê? A área dessa superfíciezinha aqui. Então é o que eu tenho aqui, ó. Observe que o E agora, que estava ali dentro, saiu da integral, né? E eu fiquei somente com E vezes A. Por quê? Porque a integral de dA, que aqui está escrito ds, aqui está dA, a integral de dA é o próprio A. E aí basta então que eu saiba como calcular a área daquela superfície. Por isso que a gente adota uma superfície conveniente. Se eu tiver com uma superfície que eu não conheço, eu vou ter dificuldades em calcular essa área. Mas como é uma superfície fácil de se calcular a área, eu já consigo fazer isso. A área de um cilindro, lembrando que a área ela vai ser a área cujo fluxo exista. Então, como as linhas de campo não atravessam as tampas, eu não tenho linhas saindo para fora das tampas, as linhas estão saindo de forma radial, cruzando apenas esta superfície lateral aqui, ó, do cilindro, não tem linhas saindo para fora aqui nas tampas, então eu só tenho esta área aqui, ó, que é esta áreazinha dada por 2πrl. 2πrl significa que 2πr é essa dimensão aqui, né, o comprimento da circunferência, e L é este pedaço aqui, ó, né, é o comprimento do meu cilindro aqui, ó. Beleza. Quando eu substituo então pela expressão que eu tenho aqui, né, que a carga envolvida é o que eu tinha colocado aqui antes, ó, ρ vezes L, né, que aparece aqui, ó. O L vai substituir, ficando então apenas E igual a ρL dividido por 2πRE. Esta expressão, ela nos representa, então, o campo elétrico para uma distribuição linear de cargas, né, em forma de cilindro, no caso de um fio. E esta medida R diz respeito à distância, né, de um ponto qualquer daquele fio. Então, imagina que o fio está aqui e eu quero saber qual é a intensidade do campo neste ponto aqui, ó. Então, o R vai ser quem? O R vai ser um vetorzinho, né, uma distância do fio até o ponto. É esse comprimento aqui, ó. Beleza? Entendido isso daí, Fabiano? Entendido, professor. Beleza. Guilherme, voltou? Voltou. Aí. Voltei, professor. Tá. Então, é isso aí, tá? Agora, o que a gente vai ver, que a gente não viu na aula de ontem, é justamente essa mesma análise, só que usando para uma placa. Então, a placa a gente já tinha visto, também existe uma espécie de cancelamento na direção vertical, mas também existe um cancelamento na direção horizontal, em uma das dimensões horizontais, pelo fato de que agora eu tenho linhas de cargas lado a lado, né? Então, se esse for o nosso plano cartesiano, eu tenho um cancelamento tanto em Z quanto em Y, né? Levando em consideração que o meu Y seria o vetor que entra dentro do plano da tela do computador, né? Então, sobrando apenas apontando para fora da placa nas duas direções, né? Tanto para o lado, para uma face da placa quanto para a outra, eu tenho linhas de campo opostas, né? Apontando para fora, então, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? E aí, o que eu posso fazer para fazer essa análise? Essa superfície que eu adotei aquela superfície, por exemplo, ali na figura, vocês estão vendo a superfície cilíndrica. Mas não seria a única superfície possível de ser utilizada, tá? É muito simples. E a prova está aqui embaixo, ó. Observem que logo depois da análise, a área é cancelada. Ou seja, essa área aqui, ó, que tem uma forma circular, ela é desnecessária no final das contas. Eu nem precisei calcular a área, ela já foi anulada
por simplificação. Significa que eu poderia ter adotado um outro formato de superfície, poderia ser um cubo ao invés de um cilindro. Até para nós soa até um pouco mais óbvio, né? Para um formato retangular, eu tenho que adotar uma superfície tridimensional, uma superfície fechada, então a gente logo pensa em cubo, né? Que tem uma área também retangular. Então, tanto faz aqui, tá? Vamos entender o que acontece aqui então. Note que eu tenho o vetor campo elétrico nesta face da direita apontando para fora e eu tenho o campo elétrico nesta face da esquerda apontando para fora também. Porque é assim que as cargas se comportam ali naquele plano, né? Aí, se eu tenho uma parte do E apontando para cá, uma parte do E apontando para lá, eu posso dizer que então o total aqui vai ser o equivalente a 2 vezes E. Concorda? Digo sim. Então, é por isso que aparece um 2 aqui, ó, nessa expressão, tá? A expressão é integral fechada de ds é igual a carga envolvida. Tá aqui em cima, ó. Integral fechada de ds é igual a carga envolvida dividida por ε0, né? E aqui eu tenho a minha definição da carga. O que é a minha carga? É todo aquele plano ali, né? O plano vai ser dado por uma distribuição superficial, uma densidade superficial de cargas, que eu chamei aqui de ρS, né? Vezes a própria área, tá? Então, o que eu faço é simplesmente substituir, ó, nesta expressão onde aparece Q envolvido, eu substituir por isso daqui, ó, ρS vezes A, tá? Coloquei aqui. E note que se eu observar dentro dessa superfície, tá? Dentro da superfície, as linhas de campo não estão saindo aqui e batendo na tampa? Saindo aqui e batendo na tampa em todos os pontos. Olha lá. Ela está saindo lá de trás e batendo na tampa. As linhas de campo não saem retinhas assim e batem na tampa? Não é isso que acontece? Os dois lados? Né? Então significa que o comprimento do vetor campo aqui, ó, é sempre o mesmo, não é? Não é? O comprimento do vetor campo que sai da placa e chega naquela tampa do cilindro é igual para qualquer ponto interno ao cilindro. Qualquer ponto que eu pegar de dentro do cilindro ali, o vetor campo tem o mesmo comprimento. De novo, se ele tem o mesmo comprimento, ele é visto como uma variável que não varia, né? É constante. É uma grandeza constante. Dentro dessa superfície, o campo vale sempre a mesma coisa na borda ali, né? Na tampa. Então, se ele é constante, ele pode sair da integral. Eu pego este campo aqui, então, aqui, ó, e jogo ele para fora da integral. Vai ficar quem? Vai ficar integral de ds. Integral de ds é a área cujo campo atravessa. Note que agora o campo não atravessa essa superfície lateral do cilindro aqui, ó. Porque essa superfície ela é paralela às linhas de campo. Não tem como as linhas de campo atravessarem, sendo que elas saem na mesma direção. Então, as linhas de campo só atravessam uma coisa. Só atravessam esta área que eu chamei de A. É esta área aqui, ó. Tá? Então, as linhas de campo só atravessam a tampa do cilindro aqui, ó. E se essas linhas só atravessam a tampa, a minha integral da área vai ser a própria areazinha que é chamada de A aqui. Beleza? Entendido isso? Então, o E, como ele é constante, sai fora da integral e vai ficar somente integral de ds. Integral de ds vai ser o próprio A, que é a areazinha. Então, do lado de cada expressão fica 2 vezes EA. Por que 2? Porque acontece a mesma coisa do lado de lá da placa. Se está acontecendo isso do lado de cá, acontece a mesma coisa do lado de lá da placa.
são dois campos, dois vetor campo e com a mesma intensidade, acertando duas superfícies A. Acontece tudo em dobro, né? Então, se acontece do lado de cá, do lado de lá acontece igual. Então, eu tenho 2 vezes E vezes A. E no lugar da carga envolvida, que aparece aqui, ó, no lugar da carga envolvida, eu coloco ρS vezes A, que é o que aparece aqui em cima, ó, ρS vezes A. Como aparece A do lado de cá e A do lado de cá, dá para simplificar, deixando então a expressão final como a intensidade do campo é a densidade superficial de cargas dividido por 2ε0. Uma forma super abreviada. Eu gostaria que vocês tivessem aí no caderno, se vocês têm, eu queria que vocês verificassem aí no caderno de vocês como foi que nós calculamos a área para uma superfície plana, assim, ou melhor, desculpa, o campo para uma superfície plana, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha colinha, é o meu caderno aqui, tá? E aí vocês vão ver como que esse cálculo foi feito. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Tirar aqui, tirar aqui. Então, olha só. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, essa aqui é a minha colinha aqui, ó, para o campo em um disco, né? Uma distribuição superficial de cargas. E a gente analisou a partir de um anel. Lembra que nós fizemos isso? Olha a quantidade de contas que a gente precisou fazer para a gente chegar numa expressão final que determina o campo, aqui embaixo, ó, o campo de uma superfície circular, que é um anel, né? E aí nós, a partir disso, nós analisamos da seguinte forma. A gente saiu, então, analisando a distribuição das cargas em um plano, né? E aí a gente identificou, a partir dessa análise, se vocês lembrarem, eu falei, olha, se a gente pegar uma circunferência, né, um disco muito grande, e analisarmos uma distância pequenininha entre o ponto, né, analisado e o plano, isso vai parecer um plano infinito. E aí a gente levou em consideração isso e chegamos nessa expressão ali, ó. Olha que interessante. É exatamente o que a gente acabou de chegar agora, ó. ρS dividido por 2ε0. E lembra que eu coloquei ali que aquilo ali é a função sinal, que diz se é positivo ou negativo? É isso aqui, ó, né? Se estiver saindo a partir de uma referência, né, saindo para um lado, a gente identifica como positivo, para o outro lado, a gente identifica como negativo. Viram só? Olha o trabalho que nós tivemos de análise, né, desde partir de uma situação hipotética aqui, considerando um anel, até conseguir expandir para chegar num plano, né, e aí é um plano infinito, e a gente conseguiu chegar nessa expressão utilizando a lei de Gauss de uma forma super abreviada, né? Apenas fazendo 2 ou 3 continhas aqui. Deu ali 3 passos ali, né? 2 passos de cálculo, a gente já conseguiu chegar na mesma expressão. Então, note que a lei de Gauss, quando a gente consegue adotar uma superfície certa, né? Uma superfície que seja conveniente e que a gente consiga explorar a simetria, que é esse o ponto de partida de Gauss, né? Aí sim a gente consegue ter vantagens nisso daí. Muito bem. Então, voltando lá, né? Agora a gente continua, né, a nossa análise para uma superfície agora que ela também é uma espécie de superfície como se fosse uma placa, porém é uma placa não plana, é uma placa curva. Ela forma uma casca. Essa casca, ela vai ter como diferença principal, né, o fato de que ela é fechada e as cargas estão distribuídas ao longo dessa casca, ao longo dessa superfície. Significa então que eu não tenho cargas no interior dela. É uma casca totalmente oca e as cargas estão todas na superfície.
Ou, se eu quiser adotar apenas por uma questão de análise, eu posso considerar uma carguinha, né, uma carga de prova, no interior, né, no centro dessa esferinha. E aí eu vou fazer algumas análises em função disso, né? Note que essa casca, a gente chama ela de casca de esfera condutora. Deixa eu tirar minha telinha aqui de cima. Ali diz o seguinte, ó, campo elétrico de uma casca esférica, e aí logo em seguida diz campo elétrico. Eu tirei. Ali diz um condutor esférico, olha só, condutor esférico. Vocês também vão ver por aí, né, nos livros de referência da gente, como esfera condutora e uma esfera totalmente maciça, vocês vão ver como uma esfera não condutora. E o que será que isso significa, né? Por que a gente usa o termo condutora e não condutora? É simples, porque quando nós analisamos uma esfera oca como essa, uma casca, as cargas estão na superfície. Então eu consigo, através de um contato, por exemplo, entre um outro material, eu consigo fazer a transferência de cargas que estão na superfície para um outro corpo. Então ele se torna um condutor. Agora, no caso de uma esfera maciça, o interior do corpo, né, a massa do corpo, está com cargas distribuídas durante, né, no meio do seu material. Isso significa que quando eu, por exemplo, apoio ou encosto ou aproximo de um corpo carregado, ao invés de eu ter troca de cargas ali, eu posso simplesmente absorver as cargas e reter elas ali. Elas vão ficar distribuídas no meio daquele material. Então, ela não passa a ser uma espécie de condutora. A gente tem duas situações, então, vou colocar aqui, ó. Nós temos esta... Primeiro eu vou avançar, depois eu volto. Então, eu tenho aqui, ó, uma casca, uma esfera maciça, que a gente chama de esfera não condutora, e temos uma esfera oca, que a gente chama de esfera condutora. Vamos lá. Esse tipo de esfera, então, a gente vai levar em consideração que as linhas, se eu colocar uma carguinha aqui dentro, ó, eu coloquei uma carga de prova ali dentro, tá? E vamos considerar que essa carga de prova é uma carga positiva, portanto, as linhas de campo estão saindo de forma radial. Então, observem aqui, ó, na casca, ó, que as linhas de campo estão todas saindo, né, de forma radial para fora da esfera, então. E como essa casca tem uma certa espessura, a gente tem dois raios. Aí aqui é claro que está um pouco exagerado, de propósito, para a gente poder enxergar. Eu tenho um raio interno, que eu chamei de raio R1, e tem um raio mais externo, que eu chamei de R2. A diferença entre esses raios seria, então, a espessura da superfície ali daquela casca. Muito bem. Então, quando eu vou analisar agora esta carga aqui, eu tenho que colocar duas condições diferentes. Uma delas, eu vou adotar uma superfície gaussiana que englobe toda a minha casca esférica. E aí é essa superfície que vocês estão vendo aí. Eu adotei, para esta análise, eu adotei uma superfície gaussiana, essa superfície aqui, ó, S, que tem um R grandão, ó, tá? Então, este R maior é o R da superfície gaussiana. E o R menor é o R da casca esférica que está lá dentro. Beleza isso? Note que quando eu faço a análise, eu vou utilizar a mesma proposta que foi feita, por exemplo, para um fio ou para uma placa. A lei de Gauss é a única para todas as situações. O fluxo é igual à integral fechada de ds, que é igual à carga envolvida dividido por ε0. Essa é a regra geral para todos. Quando eu meço o campo elétrico na superfície aqui, ó, ele também tem a mesma intensidade. Por quê? Porque ele parte daquela carga e ele atinge a superfície com a mesma intensidade em qualquer ponto, pelo fato de ser radial.
Então, o E é constante. Se o E é constante, ele sai fora da integral, ficando apenas EdS. Bom, EdS, né, é a área da superfície gaussiana cujas linhas de campo atravessam essa superfície. Bom, como nesse caso, diferente do cilindro, todas as linhas de campo atravessam a superfície esférica, então a área é a área de uma esfera, que é dada por 4πr², tá? Multiplicado por E, que vai ser igual à carga envolvida por ε0. Olha, se vocês lembrarem, esta formulinha é exatamente igual à formulinha para uma carga pontiforme. É a mesma coisa, né? E igual a 4πr² é igual a carga dividido por ε0. Se eu substituir no lugar da carga, colocar o termo ρs vezes A, né? Isso aqui é a área, 4πr². Eu vou colocar aqui, ó. Se no lugar da carga eu substituir, então, deixa eu apagar aqui de volta. Ó, no lugar da carga, eu vou colocar essa expressão ali, ó. ρs vezes a área. Ó, observem que a área é igual a esta área aqui, ó, 4πr². Então vai ficar quem? Vai ficar apenas E vezes o ρs. Desculpa, E é igual a ρs sobre ε0. Então, olha que legal. Esta expressão aqui é exatamente a mesma expressão que a gente encontrou para uma carga pontiforme. O que significa que se eu tiver uma superfície que englobe toda aquela casca esférica, aquela casca esférica vai se comportar como se fosse uma carga pontiforme, não fazendo a menor diferença. Então, ele não se importa de que maneira que as cargas estão distribuídas em volta desta superfície aqui. Eu posso ter áreas mais densas, áreas menos densas, mas quando eu fizer o fluxo total vai ser igual à própria distribuição dividido por ε0, né? Então, isso é uma coisa bem legal de a gente observar em corpos esféricos. Uma outra consideração que a gente faz é quando a gente adota uma superfície S que seja menor do que o próprio raio da casca esférica, tá? Então, se eu adotar uma superfície S agora menor, né? Ó, aqui já tá definido a expressão. Deixa eu ver se eu pulei um slide, quero ver. Não. Eu acho que eu peguei sem querer um slide, eu devo ter apagado sem querer. Mas tá bom, não tem problema. Vamos fazer a análise aqui mesmo. Então, observem que se eu pegar esta superfície S, que é a minha superfície gaussiana, e adotar ela menor do que a carga ou menor do que a casca esférica, eu estou pegando o meio daquela casca que não tem nada. Ela é oca, né? Tem um vazio ali dentro. Então, notem que a lei de Gauss fala o quê? Que a gente vai ter o fluxo ou o campo vezes a integral da área vai ser igual à carga envolvida por essa superfície. Se eu adotar uma superfície que seja menor do que a própria casca, eu estou pegando zero carga ali dentro, porque as cargas estão na superfície. Então, automaticamente, o meu campo ali vai ser nulo. Por isso que a gente consegue montar esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Ó, ele diz aqui que o campo, ele está demonstrando, né? Esse gráfico demonstra o campo em função do raio da minha superfície gaussiana. Então, note que se o raio for de zero, né, que parte do centro até a borda da casca lá, ó, o meu campo vai ser nulo. Ele só vai passar a ter valor quando ele for maior do que a casca. E aí eu tenho uma queda, né, um decaimento da intensidade do campo em função da distância.
Então, quanto mais longa, né, quanto maior for a minha superfície gaussiana, eu estou medindo na borda, o campo vai ser mais fraquinho com a distância. Né? Na verdade, ele vai variar com o quadrado da distância, assim como é para uma carga pontiforme. E o que aconteceria, então, se ao invés de uma casca, eu tivesse uma esfera maciça? Bom, agora se a minha esfera é maciça, as cargas estão distribuídas ao longo de todo o meio do material, não está só na borda. Eu tenho as cargas distribuídas uniformemente por todo o volume daquela esfera. Então agora, a minha carga que eu vou envolver, a minha carga ela não é mais dada por uma densidade superficial. Ela é dada por uma densidade volumétrica vezes o volume de uma esfera, certo? Porque as cargas estão no meio dela distribuídas. Agora, o volume da esfera é dado por 4/3 de Pierre ao cubo, tá? E a densidade deve ser conhecida ou informada de acordo com o tipo do material, por exemplo, tá? Então, quando eu quiser saber, por exemplo, a densidade sozinha, eu tenho que saber a quantidade de cargas. Quando eu quiser saber a quantidade de cargas, eu tenho que saber a densidade, tá? Uma coisa leva a outra. Então, ou eu aplico a expressão para descobrir a quantidade de carga, ou eu aplico a expressão para descobrir a minha densidade, tá? Beleza. Agora é muito simples. Eu tenho que fazer a minha gaussiana de novo para as duas condições. Uma das condições é adotar uma gaussiana que envolva toda a minha carga, toda a minha esferinha maciça, tá? E depois disso, adotar uma gaussiana que pega internamente parte daquela superfície, daquela esfera maciça. Então, essa primeira análise considera uma superfície que está demarcada aqui pela essa esfera verde, né? Ela engloba, né? Ela pega toda a minha esferinha maciça que está lá dentro. E aí a gente vai analisar exatamente como foi feito com a outra. E analisando isso, a gente vai perceber que a intensidade do campo continua igual. Ou seja, a esfera sendo maciça ou a esfera sendo oca, quando eu englobo por uma superfície gaussiana, toda a carga que está lá dentro vai ser dada em função do campo. Então, não importa de que maneira que as cargas estão ali dentro distribuídas, se está só na superfície ou está dentro. O que vai resultar da lei de Gauss é a quantidade de carga. E a quantidade de carga vai ser a mesma. Então, não importa como as cargas estão lá dentro da minha esfera. Né? Na esfera oca, a carga estava só na superfície. Na esfera maciça, as cargas estão distribuídas lá dentro. Mas quando eu pego uma superfície maior para englobar, eu pego tudo. Né? Então, fica igual se fosse uma única carguinha pontiforme. Legal. Agora, quando eu adotar um R menor, olha só, R menor do que o Rzinho, né? O raio que eu tô, aliás, o Rzão, o raio da superfície é menor do que o Rzinho, eu tô pegando uma parte dentro, tô pegando um pedaço interno aqui a minha esfera maciça. Aí tem uma diferença. Porque no caso da esfera oca, quando eu pegava uma área interna, eu pegava nada de carga. Agora eu estou pegando carga, só que menor quantidade. Eu estou pegando só um pedaço mais interno daquela minha esfera maciça. Então, existe sim cargas ali dentro, diferente da esfera oca que não tinha carga. Então, ele fala aqui, ó, o fato de ser, né, uma superfície esférica, a gente pode explorar então a simetria, e aí o campo continua sendo constante na superfície gaussiana, em qualquer ponto da superfície gaussiana. Isso me permite tirar o campo de dentro da integral. Ok, beleza. Agora, o que eu preciso? Eu preciso levar em consideração quanto de cargas eu consegui englobar. E essa quantidade de cargas vai ser dada em função
do volume e da densidade volumétrica de cargas. Então, eu vou aplicar aquela expressão da lei de Gauss, que está aqui em cima, né? Vou aplicar a expressão, que é o EDS, né? E escalar ds é igual a carga dividido por ε0, só que no lugar da carga, eu vou aplicar, então, aquela expressão do ρv vezes v, que está aqui, ó. Tá? Então, no lugar da carga envolvida, eu vou aplicar o ρv vezes v. Tá? E aí é só dar sequência na análise. Observe que quando eu fizer aqui a expressão E escalar ds, é E escalar S é a área da superfície gaussiana. Nunca se esqueçam disso. Esse ds, que vira integral fechada, vira S, é a área da superfície gaussiana. A área da superfície, se eu adotei uma esfera, como vocês estão vendo ali na figura, então a área da superfície é dada por 4πr², né? Se eu tivesse adotado qualquer outro formato, um cubo, que ficasse interno ou externo a minha bolinha ali dentro, não teria problema nenhum. Só que daí o que ia acontecer? O campo não ia ser igual em todos os pontos do cubo. E aí eu não poderia trabalhar com o campo como sendo uma variável constante. Então tem essas coincidências, né? Essas similaridades que a gente chama de simetria, que deve ser explorado no caso do uso da lei de Gauss. Então é claro que para envolver uma esfera, eu vou usar uma superfície esférica. Então, a área aqui, ó, E vezes ds, que vai resultar, né, em E vezes S, a área é dada pela área da superfície gaussiana, que eu adotei como R, esse Rzão aqui, ó. O Rzão é da superfície gaussiana e o Rzinho é da esfera maciça, tá? Então, a área da superfície gaussiana vezes E vai ser carga envolvida dividido por ε0. Perceba que eu coloquei aqui carga envolvida que depende de Rzinho. Por quê? Porque a carga envolvida agora não é toda a minha esfera maciça, é um fragmento dela mais interno. Então eu não estou pegando o Rzinho inteiro ali, eu não estou pegando a bolinha inteira, eu estou pegando uma parte dela. E eu estou pegando então um pedaço do R. Vamos imaginar então que ao invés de pegar todo o meu comprimento R, eu estou pegando só até aqui, ó, só esse pedaço aqui, ó, tá? Então a minha esfera deixa eu trocar só a cor da caneta aqui, que daí vai ficar melhor. Tá tudo vermelho, né? Aí fica complicado. Então, olha só. Ao invés de trabalhar com o Rzão ali, ó, eu vou trabalhar com, ou melhor, com o Rzinho, eu vou trabalhar com o Rzinho menor, tá? Então, é este R aqui, ó, da minha superfície gaussiana, tá? Ele vai ser interno aqui, ó. Ele vai pegar uma parte mais interna da minha esferinha. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a carga depende deste Rzinho. Beleza. Reescrevendo essa expressão, continua essa parte igual, e no lugar da carga envolvida, entra quem? Entra esta expressão aqui, ó, ρv vezes v. Quem é ρv? Fica o próprio ρv, né? É a distribuição, a densidade linear, a densidade volumétrica vezes o volume. Quem é o volume? 4/3 de πr², tá? Então, olha aqui. Aqui embaixo aparece, então, eu fiz a expressão aqui, né? Olha aqui, ó, tem uma simplificação, né? Então, aqui, ó, ρv vai ser 4/3 a carga que foi envolvida, né? Aqui está dividido pelo volume, né? Seria, do lado de cá, seria ρv vezes o volume igual a carga. Então, eu passei o V para cá dividindo, ficou, ao invés de 4/3, ficou 3/4 de 4π, aqui de πr², né? E fazendo a multiplicação aqui pelo volume, né? Eu posso fazer, então, uma simplificação aqui, ó, tá? O que sobrou para mim, então, é que a minha carga envolvida, que depende de R, virou a carga total, que seria
todo o volume, né? Toda a minha esfera, vezes o Rzão, que é esse cara aqui, né? Na superfície gaussiana, que daí agora ele é menor do que Rzinho, né? Dividido por R ao cubo. Ele resultou nesta expressão aqui por conta dessa simplificação. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tiver essa expressão aqui, ó, a carga que depende de Rzinho, eu substituo por isso daqui, né? Por Q total vezes R ao cubo dividido por Rzinho ao cubo. Fazendo, então, algumas possíveis simplificações, né? Eu tenho como eliminar esse R ao cubo, esse R ao quadrado, vai ficar só um R do lado de cá, né? E ajustando essas frações aqui, eu tenho, então, esta expressão final aqui, ó, que, na verdade, pode ser escrita de duas formas diferentes. Pode ser escrito de duas formas diferentes, por quê? Porque essa carga total dividido por 4πr ao cubo, ela vai ser, ou melhor, a carga total dividido por R ao cubo, vezes R aqui, pode ser substituído por ρv aqui em cima, né? E aí dá para fazer, então, duas formas de representar a quantidade de campo no interior desta esfera maciça. Aqui, veja que a expressão mais simples, né, vai ser essa daqui quando nós tivermos o ρ. Falta um V aqui, né? É o ρv, é a densidade volumétrica de cargas. Aqui a única coisa que nós dependemos é quem? Do raio da minha superfície gaussiana, né? Só depende dele. Ou seja, eu estou pegando a esfera total e estou pegando parte interna. Quanto menor for a esfera, a parte que eu estou englobando, menor vai ser a intensidade do campo, porque eu estou pegando menos carga. O campo tem essa dependência da carga. Quanto maior for a carga, mais intensidade tem o campo. Se eu estou diminuindo a carga englobada, a intensidade do campo também diminui bastante. Tá? Essa parte ela é um pouco mais confusa, mas ela também é menos aplicável. Tá? Não que não seja útil, pelo contrário, ela é bastante útil, especialmente em algumas aplicações típicas e próprias de capacitores esféricos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma aplicação de supercapacitores que são feitos dessa forma. Tá? Na verdade, é uma esfera maciça como essa, carregada com um grande volume de cargas, porque a quantidade de cargas está relacionada à quantidade de área, né, disponível. Então, se é um volume, eu consigo carregar com muita quantidade de cargas, né? E aí basta que eu faça uma camada isolante e aplique uma outra camada, uma casca esférica por fora. E isso vai gerar uma capacitância extremamente alta. A esfera que está dentro vai induzir cargas na sua superfície, né? Por conta da superfície externa, e vai gerar uma capacitância extremamente elevada. Então, é uma das técnicas usadas para a confecção de supercapacitores. Tá? É usada também uma técnica parecida com essa, só que no formato cilíndrico. Tá? Então, se usa uma barra cilíndrica como eletrodo central, né? Também carregado, e aí com uma camada isolante no meio e uma camada mais espessa, fazendo o outro polo, né, do capacitor, formando também uma capacitância bastante elevada. Essa técnica você consegue ver em capacitores de nível industrial, por exemplo, né, desses que se usa em bancos de capacitores, e também capacitores para uso em som automotivo. Não sei se alguns de vocês já chegaram a ver. Em som automotivo, o pessoal usa capacitores grandes para fazer filtro para equipamentos, por exemplo, o subwoofer, ele quer eliminar, né, as altas frequências, então se usa uma capacitância elevada aí para
para conseguir filtrar bem as altas frequências para passar somente as baixas frequências. E aí tem capacitâncias grandes. Por exemplo, um capacitor grande para uso eletrônico, que são aqueles capacitores eletrolíticos que a gente vê pretinho, né? A gente chega a ver aí de valores na faixa de sei lá, 4.700 microfarad, por exemplo. Vocês já viram capacitores dessa medida, certo? Tem de 4.700 microfarad, por exemplo, que já é bastante coisa. Mas ele está, no caso, 4.700 micro seria equivalente a 4,7 mili, tá? Ainda é 10 a menos 3. Existem capacitores para uso em som automotivo que eles usam 3 farad, né? 3 farad é coisa pra caramba. Perto de um capacitor que a gente está falando de 4 mili, 3 farad é muita coisa, tá? É 1000 vezes maior. Então, né? Aproximadamente, claro. Então, um capacitor de 3 farad é muito grande, tá? É mais ou menos a partir dessa técnica que se usa. O comportamento do campo, então, para uma esfera maciça, ele vai ser dado por essa curva que vocês estão vendo aqui. Desde que a gente pega, então, do centro e vai aumentando a superfície gaussiana até o raio, ele aumenta linearmente. Por que linearmente? Porque ele depende apenas do R. Olha só. Então, é diretamente proporcional. Aumentou o R de 2 vezes, aumenta o campo de 2 vezes. Aumentou o R de 5 vezes, aumenta o campo de 5 vezes. Diretamente proporcional. Por isso, o gráfico é formado linearmente. Então a gente sai do zero, vai aumentando a nossa superfície gaussiana até pegar toda a esfera, a bola, a borda dela, né? Até englobar toda a esfera. A partir do momento que englobou toda a esfera, o tamanho da minha superfície não interfere mais em quanto de carga eu estou englobando, porque eu já estou englobando toda a carga. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma queda no campo por conta da distância, né? Então, como eu estou medindo na borda da superfície gaussiana, naquela distância, quando eu aumento a distância da carga, ele vai cair quadraticamente, porque aí ele vai se comportar como se fosse uma carga pontiforme, e aí o campo decai com o quadrado da distância. E aí a gente vê essa curva quadrática aqui, né? Então, o comportamento do campo ele tem um ponto ótimo, né? Um ponto máximo na borda, né? Quando ele estiver englobando toda a carga e na borda, bem na superfície da carga, a gente tem um ponto de máximo para o campo, tá? O campo nesse limiar aqui, ó, ele tende ao infinito, tá? Porque na verdade essa curva aqui ela vem do infinito, tá? E ela vai baixando aqui. Então o campo ele tende ao infinito aqui nesse ponto. Entendido isso, pessoal? Tranquilo aí? Entendido, professor. Certo. Agora, o que eu vou fazer... Deixa eu ver que horas temos. Tá, 8h12. Deixa eu só voltar aqui a minha tela do quadro. Vamos ajustar a câmera aqui que eu mudei de lugar. Tem os meus delimitadores ali para me indicar a posição do quadro que eu posso usar. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer uma análise muito rápida aqui para a gente compreender o que se trata, então, o que a gente pode interpretar usando a lei de Gauss também, para a gente identificar, então, e definir o que significa energia potencial elétrica. Eu comentei com vocês também em alguma aula atrás que a gente tem essa dificuldade de compreender tanto o que significa energia, quanto como a gente pode consumir e armazenar energia elétrica, né?
Quando a gente fala assim que o capacitor ele tem uma capacidade, né, tem uma possibilidade de armazenar energia elétrica, isso soa um pouco diferente, né? Soa um tanto estranho, porque a gente não tem muito essa concepção do que de fato é a energia. E quando a gente fala de indutor, então, que acumula energia no campo magnético, daí que ferrou de vez, né? Porque parece que campo magnético é uma coisa que a gente não é impalpável, a gente não sabe mensurar isso. O que não é verdade, né? Então, qual que seria a definição de energia? Energia é justamente uma propriedade que um corpo pode ter, né? É uma capacidade de realizar trabalho usando aquela energia, né? Então, a gente vai tratar a energia como energia potencial, ou seja, é a quantidade de energia que esse corpo está disposto a gastar ou a receber para realizar trabalho ou receber trabalho, tá? Então vamos tentar entender, fazendo uma analogia com, com o que a gente já conhece de forma mais comum, porque a gente estuda há mais tempo, a gente estuda muito mais a física mecânica do que a física eletricidade, né? Até que, claro, vocês entram aí num curso de engenharia elétrica, a tendência é estudar mais eletricidade, mas na vida estudantil, por padrão, a gente acaba estudando mais física mecânica. E isso se deve a, vamos dizer assim, uma certa facilidade em compreender os fenômenos da natureza, porque a física mecânica ela é mais visível, ela é mais palpável. É muito mais fácil eu falar da força-peso, da força gravitacional, da velocidade, da aceleração de um veículo, do que falar, por exemplo, da intensidade da força magnética num determinado material, né? É difícil compreender, assimilar essas grandezas. Então a gente vai fazer uma analogia com a gravitação. Então, anotem aí, quem estiver acompanhando pelo caderno, né? Que a gente vai começar um novo tema hoje, então, que chama energia potencial. Energia potencial. Opa, ficou fora da área aí. Tá? Então, o tema energia potencial, ele nos ajuda em muita coisa na elétrica, né? Para começo de conversa, vocês conhecem tensão, mas muitas vezes quando eu pergunto de tensão num certo ponto, para um aluno, eles têm dificuldade em compreender isso. Por exemplo, se eu tiver que medir com um multímetro, vamos lá. Olha só como é fácil se enganar, tá? Pensem que eu tenho aqui uma fonte de tensão. Coloquei o meu resistor aqui. Coloquei aqui. Eu quero colocar o meu multímetro aqui, ó. Uma ponta de prova do multímetro aqui, tá? Eu quero saber a tensão neste potencial aqui, no VP. Como que eu meço essa tensão aí? Fala aí, pessoal. Eu quero saber a tensão nesse ponto aqui. Como é que eu meço a tensão naquele ponto? Você posiciona a ponta do multímetro entre os resistores? Após eles, na verdade. É isso. Se eu colocar o multímetro aqui, eu estou medindo essa tensão aqui. Então eu fiz isso aqui, ó. Coloquei a ponta do multímetro aqui, estou medindo a tensão naquele ponto. Para mim, não. Para mim, a ponta de prova negativa tem que ser no ponto, a ponta de prova positiva no ponto e a negativa na ponta. Aqui e o negativo aqui. Isso.
Aí eu estou medindo a tensão em qual pedaço do circuito? Aqui, ó, né? Já que esse fio aqui é o mesmo, eu trago ele até aqui, né? Tanto faz aqui, qualquer Pode ponto. ser. Então eu estaria medindo a tensão sobre esse resistor aqui. Vamos dar nome para eles. R1, R2. Então significa que se eu colocar minha ponta de prova aqui, negativo, e a ponta de prova aqui, eu estou medindo a tensão sobre o resistor R2. Se eu colocasse assim, eu estaria medindo quanto de tensão? Tem alguma ideia? Vamos, Estaria medindo pessoal. o que passa nesse ponto. Se eu colocar a minha ponteira do multímetro aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou medindo 0 de tensão. Por quê? Porque só tem um fio aqui. Seria o equivalente a eu encostar uma ponteira na outra. Não tem resistência nenhuma e também não tem diferença de potencial, que é a palavra-chave. A gente precisa entender tensão como diferença de potencial. E eu só vou entender diferença de potencial se eu entender o que é potencial. Então, potencial vem deste termo aqui, ó. Energia potencial. Eu só vou ter movimentação de cargas elétricas que vai me dar origem a uma corrente elétrica se existir diferença de potencial. E só vai ter potencial se tiver energia potencial. Olha quantas coisas estão associadas aí. Então, num circuitinho como esse daqui, para eu medir tensão sobre o resistor R1, eu tenho que colocar as ponteiras, um em cada lado do R1. Mas como que eu faço? Eu coloco a preta aqui, a vermelha e a preta. Como é que faz? Muito simples. A gente precisa identificar qual é o lado que tem o maior potencial. Por quê? Porque eu sei que a corrente vai fluir do ponto de maior potencial para o menor. Então, se eu tenho o lado positivo da fonte aqui, e aqui eu sei que já houve uma queda na tensão, então, obviamente, este potencial é maior. Mas talvez não seja tão óbvio assim. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que se isso aqui é positivo e isso é negativo, então significa que esse potencial é maior e esse potencial é menor. Isso é fato, tá? Isso é fácil de identificar. Então, esse potencial é maior, esse é menor. Note que esse potencial ele está ligado por um fio apenas. Então, esse potencial chega aqui também. Ó. Então, o mesmo menos que tem aqui, está aqui. Né? Não tem nenhuma resistência, claro, levando em consideração que os fios são ideais. Né? Então, o meu menos está aqui. Ó. Se eu tenho aqui, nessa extremidade, um mais da fonte, e eu tenho um menos aqui, eu sei que este potencial é, de alguma forma, maior do que este, que é também maior do que este. Por quê? Porque eu tenho entre este ponto e este uma resistência, mas querendo ou não, este continua sendo maior. Então eu tenho duas diferenças de potencial. Por quê? Porque nesse ponto eu tenho o potencial que eu chamei de VP, neste ponto eu tenho o menos e neste ponto eu tenho mais. Então daqui para cá eu tenho uma diferença de potencial, daqui para cá eu tenho outra diferença de potencial. E daqui para cá eu tenho mais uma. Então eu tenho três tensões aplicadas nesse circuito. A tensão total, a tensão sobre R2 e a tensão sobre R1. Olha como tem diferenças muito importantes num circuitinho tão simples quanto esse. E isso tudo está relacionado à definição de energia potencial e potencial. Bom, vamos entender então, vamos fazer uma analogia, como eu falei, com a gravitação. Então eu vou colocar aqui, ó, justamente esse termo, né? Vamos aqui, ó, colocar aqui, ó. Analogia com a gravitação.
Por que eu estou falando de gravitação, né? Porque a força que a gente vai usar como referência para a gente fazer essa análise é a força da gravidade, simples assim. Então, o que eu vou imaginar aqui, pessoal? Vamos colocar uma situação típica de um problema de física. Eu tenho aqui um solo, tá? Vou tirar aqui, ó, já fui avisado que vai acabar em breve também, mas ainda tem 10 minutos. Então, eu estou colocando aqui um solo, né? E eu tenho uma pedrinha, um objeto, tá? Tem uma bolinha aqui. E aí, esta bolinha está sobre a ação da força da gravidade. Vamos considerar que esta bolinha tem uma massa m. Bom, na física vocês já sabem, né? Como é que a gente calcula a força-peso? Força não é massa vezes aceleração? É, né? Então, a força-peso que está sendo aplicada nessa bolinha é massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu tenho que o que está sendo aplicado aqui nessa esferinha, né? Eu vou colocar aqui, ó, é m vezes g. Massa vezes aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração, né, é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido. Então, eu apontei ela como sendo um vetor mesmo. Tá? E aí, o que eu preciso para fazer, então, a complementação dessa análise? Bom, ela está numa posição que está referenciada pelo meu solo aqui. Está referenciada pelo meu solo. E a única referência que eu tenho com relação ao solo é uma distância, uma altura. Então, eu vou considerar aqui, ó, que eu tenho uma altura inicial e uma altura final. E ela vai seguir um percurso. Certo? E aí, o que acontece? Imagina, então, que agora eu estou fazendo o trabalho oposto da gravidade. A gravidade é simplesmente soltar essa pedrinha e ela vai cair naturalmente até o solo. O que eu vou fazer é aplicar uma força oposta à gravidade para levar essa bolinha até a posição final dela. Então, imagina que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final, tá? Este movimento que eu estou fazendo para cima, eu estou deslocando ela em relação à altura. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou dizer que essa altura, deixa eu pegar uma outra caneta, vou dizer que essa altura é a altura total, que a gente chama de H, né? E eu vou dizer então que este meu movimento, né, esse meu deslocamento ali, ele é um deslocamento dl, tá? É um deslocamento dl. Bom, por que dl? É um deslocamento diferencial de distância, de comprimento, certo? Então eu estou apoiando, estou arrastando essa bolinha para cima. Então, olha só, quanta coisa numa coisa tão simples. Basicamente o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Tem um solo, eu tinha uma carguinha aqui, uma pedra, e eu estou aplicando uma força para trazer essa pedra de uma altura inicial até uma certa altura final. Note que o meu deslocamento está para cima, eu estou puxando para cima, e a gravidade está empurrando para baixo. É isso que a gente está descrevendo aqui. Tá certo? Então, como que a gente define, então, energia potencial? Energia é exatamente o que eu precisei gastar para trazer a caneta que estava aqui numa situação de repouso para essa posição. Eu acabei de aplicar energia. E o que ela tem agora aqui em cima é energia potencial acumulada. Quando eu soltar, ela vai gastar essa energia, fazendo o seu caminho natural, empurrada pela gravidade. Pronto. Essa é a ideia de energia potencial. Quando a gente calcula a energia potencial, a gente diz então que a energia, eu vou chamar a energia potencial de U.
tá? Vou chamar a energia potencial de U. Quando eu calcular a energia potencial, eu vou estar escrevendo da seguinte forma, olha só. Essa caneta não está me ajudando. Vou pegar a caneta preta mesmo, que tá boa. U, tá? A energia potencial U, ela vai ser dada em função da distância que eu arrastei aqui e da massa vezes a minha gravidade do jeito que está aqui. Tá? Então eu vou ter isso daqui, ó. mg escalar dl, tá? Isso aqui vai ser a minha energia potencial, tá? Eu tenho a massa vezes a gravidade formando uma força-peso para cá e, ao mesmo tempo, tenho um deslocamento dl para cima. A minha energia potencial vai ser dada por isso daí. Acontece que a gente não tem uma energia potencial definida em algum ponto. Por exemplo, eu não sei qual, eu poderia calcular, mas eu não quero ficar atrelado a um ponto específico. Eu quero dizer que a energia potencial pode variar em função desse deslocamento dl. Então a gente generaliza isso fazendo uma diferença entre os dois pontos. Eu calculo a energia aqui e calculo a energia aqui e vejo qual foi a diferença aqui. Então a única situação que a gente vai fazer é justamente analisar qual foi a variação da energia ao longo desse deslocamento dl. E aí eu digo então que existe uma variação da energia potencial, tá? A variação da energia potencial ela vai ser dada por essa relação aqui também. Porém, note que, por isso aqui ser um produto escalar, isso daqui vai ser G, né? Eu vou fazer só esse trecho aqui, tá? Vai ser G vezes dl vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Qual é o ângulo formado entre os dois vetores? 180. Cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Então, o que eu vou ter aqui? Desta expressão, eu vou ter m, vou colocar aqui um menos, tá? Que ele vem daqui, ó, menos 1. Vai aparecer aqui um menos g vezes dl, tá? Agora, não tem mais as propriedades vetoriais, somente as intensidades, né? Vai aparecer assim, ó, um menos mg dl, tá? Agora a única coisa que eu tenho que fazer é por que deu menos? Da onde surgiu esse menos? Ele vai interromper de volta nossa aula, pessoal, daí a gente volta muito rapidinho só para encerrar, tá? Por que veio esse menos? Porque eu estou analisando uma situação em que eu estou fornecendo energia. Eu estou adicionando energia para colocar ele num outro potencial. É o oposto do movimento natural. O movimento natural seria mover neste sentido. Aí a energia potencial ele seria positiva. Como eu estou adicionando, estou fazendo uma força contrária ao movimento natural, ele aparece como menos. Olha só, U, que é a energia potencial, agora está dando como menos mg e o dl. Eu ainda tenho um elemento diferencial de deslocamento. Observe que o meu dl ele está apontando daqui, né? Ele tem um ponto inicial, eu começo o meu dl aqui e termino ele lá. Então, se eu integrar cada ponto desse daqui até o final, eu vou ter toda a diferença da energia potencial acumulada ali. E é isso que eu vou fazer aqui, então. Eu coloco como diferença de energia potencial, vai ser os dois valores que são constantes, m e g não se alteram, são os módulos, né? O g é constante, né? É sempre o mesmo valor, o módulo da gravidade, e a massa também não está sendo alterada. O único elemento que está sendo alterado aqui é o dl, né? Ele muda a altura em relação ao ponto de referência. Então, eu vou deixar esses dois elementos do lado de fora e vou integrar, então, o meu dl.
E quando eu integrar todo o meu DL, ele vai dar justamente o quê? O L, que é o comprimento total. Só que eu chamei o comprimento total de H. Então, se eu pegar aqui, ó, de início, né? Eu vou fazer aqui integral do início até o final, de DL, ele vai me dar o H. Então, isso daqui vai dar aqui MGH. Tá. Vamos deixar por aqui. Na próxima aula, então, a gente retoma rapidinho essa ideia de energia potencial e associa isso com a elétrica para ver como é que fica. Beleza aí?